Começou. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Equaliza Saúde. Aqui é o espaço da enfermagem e buscamos sempre conteúdo que enriqueça a nossa atuação. Peço que se inscrevam, curtem e compartilhem com seus colegas de profissão. Hoje, quem irá falar sobre liderança e também gestão de pessoas é uma player de outro ecossistema, mas que quando a gente fala, né, de liderança, a gente pensa sempre em um líder e um liderado. Então, não importa o seu segmento, importa o seu comportamento como liderança. Então, nesse contexto, eu trouxe a Luana Alves, que é uma contadora de formação com atuação de mais de 20 anos no mercado e sempre como líder de processo. Então, não tem como, né, pensarmos na enfermagem sem pensar em busca contínua de aprendizado sobre liderança, visto que o nosso papel principal, né, é o cuidado do paciente e também a liderança da equipe. Aí, Luana, eu queria que você contasse um pouco de quantos anos de formação mesmo e quando que você começou a liderar equipes propriamente dita, tá nesse papel de gestão de pessoas. Então, de formação, eu formei em ciências contábeis, atuei em departamento pessoal nos primeiros 4 anos depois de formada, e aí eu fiz o MBA em gestão de pessoas, trabalhei um período como analista de sistema, então eu relacionava com muitas pessoas através, né, da implantação de software, e voltei para a empresa que eu iniciei minha carreira, né, na parte de departamento pessoal, mas aí já no cargo de liderança, coordenando o time de departamento pessoal. A empresa foi crescendo, tem 14 anos que eu estou nela, e aí, né, a gente passou por aquele período onde que o DP, que faz a folha de pagamento, parou um pouco não deixou um pouco de fazer sentido para cuidar de pessoas, uma vez que ele ficou muito burocrático, e aí a gente começou um trabalho de tornar o RH cada vez mais estratégico. Então, como eu já tinha um MBA de gestão de pessoas, isso já me ajudou muito, porque a parte teórica da parte de gestão de pessoas eu já tinha, e a partir dali a gente começou tanto o meu desenvolvimento como gestora de RH, como também o desenvolvimento da área dentro da empresa. E nessa caminhada aí, que é uma caminhada que não tem fim, a gente já está há 14 anos. Nossa, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que o líder, ele nasce pronto ou eles são desenvolvidos ao longo da carreira dele? Desenvolvido, certamente. Ninguém nasce pronto para liderar. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas e cada pessoa é de um jeito. Uma pessoa eu posso desenvolver criando desafios. A outra pessoa, para ela se desenvolver, eu tenho que elogiar. A outra pessoa, para ela se desenvolver, eu tenho que treinar. Cada pessoa é de um jeito, então não tem como um líder a pessoa ela tem uma liderança nata, ela nasce pronta. Não tem como, porque tem ferramenta de gestão da emoção do líder, ferramenta de gestão da emoção do liderado e ferramentas que você vai utilizar para gerir, para fazer com que todo mundo caminhe, né, com o objetivo ali da empresa, com o objetivo corporativo. E falando nisso, né? Por que a liderança ela é tão importante para os resultados que a empresa busca? Por que um bom líder, né? E qual que é essa importância dele em chegar no resultado? A empresa, né, toda empresa, ela precisa ter uma estratégia de negócio. E aí, né, a alta liderança vai definir qual que é o caminho que a gente vai chegar. Então, é o que a gente chama de visão, né? Toda empresa tem a missão, a visão e os valores. Então, a visão ela é ditada pela alta gestão, que vai falar, eu quero crescer, não, eu quero reduzir, eu quero faturar X, eu quero faturar menos, né? Esse ano eu vou reduzir meu faturamento, ano que vem eu vou faturar mais, eu quero mais lucro, eu quero diminuir faturamento e aumentar resultado. Então, isso é a questão do negócio. Vai estar lá o CEO, dependendo do que é a empresa, para tomar essa decisão. Tomada essa decisão, a gente tem que fazer com que todas as áreas caminhem juntos. Como que uma área que não tem uma liderança vai caminhar? Você acha que para poder... A meta é aumentar o faturamento em 20%. Aí você pode achar que para isso você tem que contratar pessoas, o outro pode achar que ele precisa contratar sistema, o outro pode achar que ele precisa se desenvolver em determinada questão. Quem que vai ditar a regra do jogo? Quem que vai pegar as pessoas e levar para aquele caminho?
Não tem como uma alta liderança conversar com todos da empresa, né? Principalmente aqui no caso, e a gente vê muito aí também no hospital, né? São muitos colaboradores de várias áreas. Você pega um hospital, ele é dividido em vários setores. Como que você vai dar o CEO vai lá, vai dar uma orientação e todo mundo vai seguir? Não tem jeito, se você não tiver os líderes com aqueles blocos de pessoas, né? Com aquela quantidade de pessoas para poder direcionar. Não vai. E quais as características que você considera assim indispensável para o líder, já que você já trabalhou tantos anos, né? E tem contato também com vários líderes, o que você acha que é características assim, ou a característica ou as características indispensáveis? Resiliência é a primeira coisa, porque às vezes você vai saber de alguma coisa que você não vai poder falar, às vezes você também não acredita naquilo que seu líder te passou e você tem que levar seu liderado, porque tem coisas que às vezes alguém vai tomar uma decisão que no seu, né, na sua hierarquia nem tudo precisa comunicado, mas você precisa seguir. E às vezes você não concorda, mas nem tudo a gente concorda. Às vezes a gente tem que seguir porque é a diretriz que veio de cima. Então você tem que ter muita resiliência com isso. Estar aberta a ouvir, a capacidade de ouvir e de compreender e se colocar no lugar do outro, ela é muito importante, porque que é a questão da empatia, né? Se você não tiver empatia de entender o porquê daquela pessoa e argumentos, né? Argumentos fortes para poder convencer, às vezes, que ele tem que mudar a rota, ou de se convencer que é você que vai ter que mudar a rota. Então, para mim, resiliência, empatia, honestidade, caráter, são coisas que são fundamentais para um líder. Ninguém acredita numa pessoa que fala mentira, ninguém acredita numa pessoa que fala uma coisa na frente e outra atrás. Então, eu acho que caminho de sucesso para a liderança é ser ético, verdadeiro, empático e resiliente. Para mim, esses 4 aí resumem. E aí, quando a gente fala, né, dessas características, a gente tem que pensar também que, igual você falou, mesmo que a gente não concorde, você tem que passar aquilo para a equipe, né? Então, como que a gente constrói equipes engajadas e comprometidas? Trazendo valor para aquilo que está sendo repassado. Você tem que enxergar valor. Então, por exemplo, o líder ele recebe uma demanda e ali ele tem que cumprir. Primeiro, ele tem que ter um tempo com ele mesmo ali para ele poder entender, criar os argumentos necessários para poder levar a equipe, pensar qual é a rota que ele vai seguir, qual é a estratégia. Será que a estratégia aqui é parar todo mundo e fazer uma reunião de alinhamento? Ou buscar um treinamento externo para poder falar de determinado assunto, para poder abordar aquele caminho que eu preciso seguir. Então, você tem que ter uma estratégia. Primeiro, você entende a estratégia e depois você comunica com a equipe. E aí, é conhecendo a equipe, que igual eu falei, eu tenho um time aqui, só aqui, de 14 pessoas. Tem uns que eu tenho que fazer desafio. Na hora que eu falo, meta é essa, vamos fazer, cumprir tal data. Pronto, para ele, falou aquilo, acabou, ele vai, vira um trator e segue. Para outros, eu tenho que falar assim, não, esse não vai com desafio. Então, todo dia, reunião de acompanhamento, tal horário. Aí eu vou lá acompanhando ele. Acompanha, até ele entender que aquilo é valor, e aí ele começa a fazer sozinho. Para outros, eu tenho que treinar várias vezes. Então, assim, não tem uma receita de bolo, depende com quem que eu estou lidando. Uhum. E a gente lidando com pessoas, existem os conflitos, né? Então, como que você, depois de tanto tempo de carreira, como que você acha como que é que se lida com os conflitos entre profissionais? Conversas. Conversas difíceis, elas precisam acontecer. Conversa, honestidade e verdade. A gente tem que deixar o outro entender, tanto se é uma questão de melhor. Conversa é difícil de você falar aquilo que às vezes a pessoa não quer escutar, de você ouvir aquilo que você não está preparado e também não gostaria de ouvir, e voltar para casa, repensar, refletir e talvez mudar, se mudar, né? Mudar o que você pensava. Então, assim, com conversas, tem que ter essas. O conflito a gente resolve conversando. Não existe uma outra forma de resolver um conflito sem conversa. Uhum. E é porque antigamente, né, eu falo, as pessoas tinham muita noção de que era preferível você eliminar, né, digamos assim, entre muitas aspas, porque a gente não elimina pessoas, mas demitir
do que propriamente dito da gente trabalhar, né? O trabalhar, ele é trabalhoso, né? Então, as pessoas têm muitas dificuldades. Aí, quando você tem uma diferença, né, entre pessoas dentro da equipe, as pessoas logo pensam, né? Não, é melhor demitir, porque não tem jeito de resolver determinada situação, né? E hoje tem ferramentas, né, que faz esse tipo de mediações, né? O que acontece é muito importante o gestor conhecer a equipe dele. Não existem pessoas erradas, existem pessoas certas nos lugares errados. Então, não é que a gente tem que demitir ou desistir. Então, você pega uma pessoa, por exemplo, e entender os perfis comportamentais é muito importante. Aqui a gente faz avaliação psicológica em 100% do time. Você vai pegar uma pessoa que ela é planejadora, ela não funciona. Você dá para ela uma regra e falar, vai lá e faz agora. Ela não consegue, ela não vai conseguir nunca. Por quê? Porque ela precisa sentar, ela vai analisar todo o cenário, vai criar um contexto, depois aquilo ali ela consegue fazer. E vou te falar, provavelmente ela vai fazer muito mais certo do que um executor que pega e faz. Só que essa que é executora para fazer aquela tarefa que você precisa que faça agora, ela é a pessoa mais certa, porque ela vai pegar e vai fazer. Vai fazer do jeito mais certo? Não sei. Vai fazer no menor tempo? Também não sei. Agora, o planejador, ele não dá conta, ele precisa se planejar, ele precisa entender, ele vai definir como é que ele vai seguir, e aí provavelmente ele vai fazer no menor tempo e mais certo. Só que você está disposto a esperar? Ele sentado na mesa, sendo que você está vendo o incêndio pegando ali? O fogo está pegando do seu lado, você quer que ele vá lá e pegue o extintor. Só que ele tem que pensar, não, aqui eu não é extintor de pó, é extintor de água. Então, não existe... não é que não existe desistir de pessoa, tem hora que a gente não vai desistir da pessoa, que a gente vai ter que desistir da pessoa, porque para a atividade que vai ser realizada, você até adoece a pessoa colocando ela ali, porque ela não é o perfil dela. Luana, então você está me falando que a pessoa não pode mudar de perfil? Pode. Só que para a gente fazer essa mudança, primeiro, a pessoa tem que querer. Então, isso tem que ser conversado. Você quer mudar? Porque eu preciso que você seja mais executor. Você está disposto? Entende isso. Depois de entender isso, você tem que entender assim, eu tenho tempo para formar? Sei, você tem tempo para formar. Mas todas as pessoas são adaptáveis, nenhum perfil ele é característica determinante. Tanto que, se você tiver com uma alta demanda, você fica mais executor. Se você tiver com uma demanda que você não conhece, um cenário novo, você vai estar ali mais como analítico e planejador. Então, a gente também tem a transição de perfil, só que tem um lugar desse que você convive melhor. E aí, é papel do líder saber onde que ele coloca cada pessoa. Isso é o papel do líder. Entendi. E a gente fala muito, né, sobre feedbacks, né, que isso aí, às vezes, fica até um tabu, porque tem gente que não gosta do feedback, outras pessoas acham que os líderes estão dando um feedback negativo e eles não concordam porque estão querendo demitir, e seria uma ferramenta utilizada muito para isso, né? Então, como dar um feedback de forma eficaz? Criando um ambiente e estruturando seu feedback. Então, eu falo o seguinte, eu tenho uma máxima, não faça com o outro que você não quer que faça com você. Então, você vai estruturar o seu feedback. Muito gestor chega uma pessoa que ela, às vezes, está no meio da turma, está no meio de um monte de gente, a pessoa fez uma coisa errada, aí o gestor chega, fala e tudo, mas isso não é feedback. Tem outro nome que eu não vou usar aqui, que é o feed, que é xingar a pessoa. Isso aí não é feedback. O feedback, ele parte por uma estruturação. Você vai olhar o que a pessoa tem de ponto forte, começa com os pontos fortes dele. Depois você vai relacionar aquilo que ela tem a ser desenvolvido. Não é ponto negativo. Ninguém tem ponto negativo. Todo mundo tem oportunidade de melhoria. Então, você vai trazer aquilo e você vai fazer um fechamento, que é o que é o famoso sanduíche, né? E aí você vai fechar falando dos pontos positivos. O feedback, ele é muitas vezes traumático porque ele não é estruturado, ele não é feito de forma estruturada. Você tem uma reunião para feedback. Você pode pontuar dia a dia, rápido. Mas agora, se você precisa que a pessoa mude o perfil dela, mude o perfil assim, né? Mude a rota dela, ou trabalhe de uma outra forma, ou desenvolva uma habilidade nova, isso é um feedback, mas tem que ser estruturado. E isso leva tempo. É por isso que muitas vezes os gestores não querem fazer, porque dá muito trabalho, mudar a pessoa. O maior desafio que a gente tem, né? Eu falo do mercado, não só aqui, mas em qualquer ramo,
é realmente lidar com as pessoas, fazer a pessoa entender. Eu falo que no ramo da saúde o desafio é muito maior, porque é um cenário, né, de pessoas que quem está no hospital não está porque ela está bem. Geralmente ela está porque ela está mal. Então já é desafiador, porque você vai lidar com a pessoa que pode estar com dor, com uma família que está com um parente com problema. Então, isso é muito mais desafiador e vai envolver muito mais, né, no meu entendimento, habilidades de treinamento, habilidades não, né? Vai ser necessário muito mais treinamento para gerar e trazer habilidades para quem está naquela liderança trabalhar com o time e para o time trabalhar com as outras pessoas, que vai estar lidando ali no front, né? O tempo todo com alguém. Entendi. E de que forma, Luana, que você acha que a tecnologia ela tem impacto na gestão de pessoas? Eu vi que, assim, durante minha carreira, né, eu acompanhei que muitas coisas mudaram. Por exemplo, o feedback, voltando, né, um pouquinho, era antes feito tudo manual. Hoje a gente tem até uma avaliação da instituição e o feedback propriamente dito com o uso da tecnologia, né? De que forma, então, que você acha que essa tecnologia ela tem um impacto na gestão de pessoas? Então, né, hoje no mundo que a gente está falando de inteligência artificial, eu fui num treinamento e aí eu gostei muito porque foi um treinamento fora, e aí o que fala é o seguinte: a gente vai precisar cada vez mais treinar as pessoas a serem pessoas, gente sendo gente. Por quê? Porque você vai conversar no WhatsApp, ser atendido por um robô, o chatbot. Você vai fazer um feedback, que hoje a gente tem aqui também, você utiliza as plataformas, e aí você vai utilizar a plataforma que ela vai te dar o feedback, mas aquele feedback tem seu tom? Ou é outro? A pessoa sabe com quem ela está conversando. Então, vai ajudar na questão de otimização. A gente tem gestor que tem 40 pessoas. Pensa ele escrever um feedback para todos. Então, ele vai lá, faz uma análise, um texto breve, utiliza a inteligência artificial para poder gerar um texto estruturado para ele, dá o tom dele, fazendo a retificação, ele ganha em agilidade com isso. É muito bom. Mas isso não vai substituir o ponto de vista dele, o sentimento dele. Máquina não tem sentimento. Com pessoas, você vai falar de sentimento o tempo todo. Não adianta eu falar para você. A gente é observado pelo que a gente fala, mas muito pelo que a gente expressa, pela expressão facial, pelos gestos de mão. Então, isso não vai ser substituído. Mas realmente que a inteligência artificial veio para poder nos ajudar a automatizar muitos processos, ela veio. Mas o diferencial é o profissional que vai ser gente e vai tratar as pessoas como gente. Esse aí travou. Entendi. A gente sabe que a cultura, ela, dentro de uma empresa, ela é de extrema importância, né? Porque é como se você mostrasse, como que eu vou dizer, o caminho, o rumo, as coisas como elas são direcionadas dentro da empresa, né? Pensando na cultura, falando bem de grosso modo, né? Então, como promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua sendo líder? Estando alinhado aos valores da empresa. Se a empresa é uma empresa que preza pela verdade, preza pela transparência, se é um líder que omite, não é verdadeiro sempre, e isso é visto pela equipe, você não está de acordo com os valores, consequentemente, você não vai estar de acordo com a cultura. Então, assim, a cultura é até muito difícil, assim, trazendo, um líder ele não dá conta de ficar numa empresa, um líder, não só o líder, mas também os liderados, a gente não dá conta de ficar numa empresa onde os valores não são compatíveis com os nossos valores pessoais. Então, a cultura, você vai ver assim, se a empresa é uma empresa que às vezes tem um valor distorcido, todo mundo que está ali vai ser distorcido, porque se não for, não aguenta ficar, entendeu? É complexo. Aí, às vezes, o que a gente pode, né, ter? Você tem uma empresa, ela vai crescendo, você tem uma alta liderança que tem ali um valor, e aí a média liderança, ela vai desvirtuando aquilo ali e vai trazendo o valor dela. Então, a alta liderança tem que trazer para essa média liderança quais são os valores e não aceitar nada menos que aquilo. Só assim a gente consegue que os liderados sigam, né, os valores da empresa e a cultura da empresa. Então, é sempre estar o CEO, no caso, ele ditando a regra do jogo, porque é esse o papel do CEO,
e depois os demais vão seguindo com aquele alinhamento. E o CEO, às vezes, vai ter que tomar um processo de não aceitar as pessoas que divergem dos valores que são inerentes à cultura da empresa. Uhum. E tem um Liderança tópico que vai muito... ditar esse jogo aí. E tem um tópico muito em alta hoje, que é sobre a inteligência emocional, né? Ele é realmente um diferencial na liderança, né? E você tem dicas para aprimoramento da inteligência emocional, se é que existe dica para isso? Existem ferramentas para isso, não são nem dicas, são ferramentas. Hoje, o maior desafio realmente da liderança é esse. Por quê? Porque você vai estar liderando pessoas e ninguém acha que você pode estar mal, porque você tem que estar bem todo dia. Você está liderando, né? Se você chegar e falar mais alto, você está nervoso, você está bravo, aí vem aquele monte de piadinha. O gestor ele tem que ser quase que um Buda, não pode ter problema nenhum. Volto a falar que as ferramentas são conversas. Primeiro a gente tem que se conhecer. Então, para mim, assim, um gestor de pessoas, um líder, hoje, uma das ferramentas que eu falo, atividade física. Atividade física, para uma pessoa, para qualquer pessoa já é fundamental, mas para um líder é essencial. Por quê? Porque é ali que ele vai endorfinar o corpo, vai colocar a mente, né, focada, que às vezes, muitas vezes tem que ter focado, você vai ativar a atenção, vai ativar hormônios, né, de bem-estar, porque você tem que estar bem. Se você não estiver bem com você, como é que você vai fazer com que os outros fiquem bem? Porque um dia vai chegar um com um problema com o filho, o outro com problema com o marido, o outro com problema com o pai e com a mãe, e você está ali, tem que fazer esse pessoal produzir. Como é que você faz? Então, assim, meditação, respiração, é o que todo mundo fala que é as ferramentas de bem-estar. Isso não é uma coisa da boca para fora, isso é uma coisa que funciona. Ouvir mais do que falar, ir no banheiro respirar na hora que a gente está tendo um momento, às vezes, desafiador, uma pessoa da equipe que está te desafiando, né, que exige mais de você, parar, pensar, ter conselheiros, mentorias, é extremamente importante. Um líder, hoje você está liderando ali um time de X pessoas, às vezes vai entrar uma pessoa no seu time que ela vai te desequilibrar toda. E você não vai conseguir sozinho se você não tiver um mentor para poder, às vezes, que já passou por aquilo, ou que, né, tem alguma outra ferramenta que você não tem consciência daquilo ali, você implementar. Então, atividade física, estar com a saúde em dias, exames em dias, mindfulness, cuidar da respiração, leitura e mentoria. Entendi. E quais as características que definem uma equipe de alta performance? Uma equipe de alta performance, para mim, é aquela que entende o jogo e segue com essa liderança para o objetivo comum da organização. Não tem outra questão, não existe, no meu entendimento, não existe outra questão para ser alta performance. Alta performance é aquela equipe que joga o jogo do negócio, joga o jogo da empresa, está caminhando conforme as diretrizes que a empresa está adotando para aquele ano e para aquele planejamento estratégico que ela tem. Entendi. E a gente fala muito sobre essa geração nova que está aí, e ela parece que está dando um trabalho para as gerações que estão atrás dela, né? Quer dizer, que estão na frente dela. Que são as pessoas que vão contratar essa geração nova, são as pessoas que vão lidar com essa geração nova, né? Então, quais estratégias ajudam a integrar os profissionais de diferentes gerações? Né? Porque eu sei que a gente chega num momento onde que você tem um que está muito novo, o outro que está no meio do caminho, e essas pessoas trabalham junto. E como a gente sabe, isso é dito, né? Todo mundo fala sobre essa discrepância que está tendo do pensamento de uma geração para a outra. Como que você trabalha isso? Como que funciona? Eu trabalho com eles em conjunto, e trazendo e conversando com eles e mostrando o ponto de cada um. Inclusive, na minha equipe, eu tenho pessoas que têm 2 anos de empresa, tenho um menor aprendiz que está com 17, 18 anos, e tenho pessoas que estão com 40, 45, 50 anos na equipe. Então, tem todas as gerações. E aí, contra fatos e dados não existem argumentos. Então, eu pego, por exemplo, uma pessoa que ela é mais nova, então tem toda aquela ansiedade da entrega, de fazer, de entregar, porque a gente cobra velocidade, e aí faz, mas não analisa o resultado, não vê o impacto do resultado, só quer entregar.
Aí eu pego a pessoa que é de uma geração mais antiga, aí essa pessoa, ela vai ser, às vezes, um pouco mais lenta na entrega, mas a entrega dessa pessoa, às vezes, é muito mais assertiva. Por quê? Porque ela analisa, ela conhece o histórico, ela sabe os impactos, então ela consegue analisar o cenário como um todo, que uma pessoa nova, às vezes, não consegue. Já aconteceu, inclusive, eu coloquei as duas pessoas na mesa e falei assim, olha, sozinho, nenhum me atende. Junto, vocês têm um mundo. Por quê? Porque se eu pego a sua velocidade e atrelo com a análise, a expertise da outra, concorda que eu tenho uma receita de sucesso? Eu faço o rápido e certo. É tudo que todo gestor quer. Então, o que vocês vão fazer? Pegar na mãozinha um do outro, vão juntos e vão entregar o resultado. E eles entenderam isso. Então, feedback, conversa é difícil, tá vendo? Não tem como escapar, sempre vai voltar para a conversa. Então, na hora que eu mostrei para ele, olha, você fez super rápido, mas você fez errado. Essa aqui fez devagar, não atendeu a velocidade que eu precisava, mas está tudo certo. Junta esses dois e vê o que vira. E realmente, eles começaram a trabalhar junto e o nível e a velocidade do setor aumentou e o nível de assertividade também. Então, dá para trabalhar junto. Inclusive, tem que ser os dois juntos, porque a gente, às vezes, vai pegar uma pessoa, a gente vê no mercado hoje, né, que a gente está falando aí, contrata 50 mais, 60 mais. Às vezes a pessoa, ela é de outra geração, ela não está adaptada, né, e nem, às vezes, quer se adaptar a tudo que vem de tecnologia. E como que você vai fazer para mudar? Porque aquilo é muito distante da realidade dela. Mas é uma pessoa que vai estar ali todo dia, que ela vai te entregar com muita qualidade. Só que você precisa de velocidade, porque o mundo hoje é velocidade. Com a inteligência artificial, com a parte da automação e robotização de muita coisa, a velocidade ela faz diferença. Então você tem que colocar o novo. O novo, a pessoa às vezes mais jovem, para poder aprender com esse aqui. E aí você coloca velocidade e assertividade dentro do processo, que é nada mais que a inteligência artificial faz. O que a inteligência artificial está fazendo até agora? Você escreve um prompt, ele vai lá e analisa no banco de dados aquilo que você falou, te manda um monte de coisa errada, na maioria das vezes, aí você vai ler, vai interpretar e vai começar a corrigir. O que ele está fazendo? Aprendendo. É a mesma coisa da pessoa mais nova com uma pessoa, às vezes, mais sênior ou mais velha. E para terminar, a gente sempre tem o líder ele faz contratações e participa muitas vezes dessas contratações, né? Na hora da conversa com o profissional, né? O candidato, né? À vaga. E aí me fala coisas assim que as pessoas que vão participar devem evitar. E os líderes que estão fazendo nessas entrevistas, o que eles têm que avaliar para buscar profissionais que sejam menos, digamos assim, ruidosos no sentido de trabalho para desenvolver? Falhou a última parte da pergunta. Aí eu perguntei, né? Falei para você falar um pouco sobre o que as pessoas que estão indo procurar uma vaga de emprego, estão indo participar de uma entrevista, o que elas têm que evitar. E para quem está lá, que vai fazer a contratação, né? O que ela tem que observar nas pessoas que estão lá na frente dela? Tem algum detalhe que você fala, ó, isso aqui para mim não funciona? Olhando assim, você já falou, isso aqui já não dá. Esse aqui super dá. Olha para você ver isso daqui, essa característica dele, ok, para entrar no time. Você tem algum critério? Ou você já ouviu assim, ou conversas? O princípio de tudo é aquilo que são os valores que eu falei. Primeiro, como que se prepara para a entrevista? Você vai buscar saber um pouco da empresa que você está sendo contratado, porque curiosidade é uma habilidade que é muito importante, né? Hoje a gente repara muito sobre isso, porque o mundo é do novo, e eu não sei nem o que vai ser daqui a pouco, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a um dia. Então, curiosidade conta. A pessoa que chega já sabendo da empresa onde que ela está sendo entrevistada é um ponto importante para ela, uma dica que a gente dá. Falar a verdade, sempre, né? Porque o entrevistador, a gente consegue pegar quando a pessoa... Você consegue, porque você faz uma pergunta, faz outra, uma hora aquilo descasa.
A verdade, ela é soberana. Então, mesmo você falar assim, não sei, nunca fiz, nunca vivi, você falou a verdade. Agora, se você fala que fez, viveu, e na hora que o recrutador pergunta, você cai em contradição, você já é pego na mentira. E isso é muito mal visto numa entrevista. A gente sempre coloca o gestor da vaga, o solicitante da vaga para poder participar. Então, o solicitante, ele conhece do negócio da área dele. Então, ele vai fazer perguntas com muita propriedade, porque é a rotina dele no dia a dia. Então, por exemplo, eu trabalho no RH. Eu não vou entrevistar um enfermeiro. Eu posso até entrevistar um enfermeiro, mas eu não vou entrevistar um enfermeiro sem ter um outro enfermeiro, um enfermeiro solicitante ou um gestor daquilo ali participando, porque eu não sei falar da parte técnica. A resposta. Então, fica incoerente. E a gente utiliza muitas ferramentas também, né, que é de avaliação psicológica, dependendo de qual que é o perfil da vaga que a gente tem contratado. Então, é muito importante ter o perfil da vaga, ter um mapeamento de cargos, que é uma parte burocrática da gestão de pessoas, mas que ela é fundamental. Eu preciso contratar uma pessoa sabendo quais são as habilidades que ela precisa ter, tanto técnicas como comportamentais. Então, assim, a gente alia, né, as ferramentas de avaliação psicológica com o gestor, o solicitante da vaga, que conhece a parte técnica, e a gente sempre tem um profissional do RH, que é o recrutador, que vai fazer essas perguntas, às vezes, que uma linka na outra, para a gente ver a questão da verdade, da transparência do candidato ali durante a entrevista. Então, tá, já. Luana, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas nesse processo de liderança, que é um processo muito árduo, né? As pessoas têm muito. É muito complexo, né? Você lidar com pessoas e as pessoas são individuais, aí fica mais difícil ainda. Mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada mesmo por sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Tá falhando. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído. Pode contar sempre comigo. Então, tá bom. Um abraço. Tchau, tchau.